Fala pessoal, beleza? Desculpa a demora para gravar um novo vídeo, na vida aqui tá muito corrido, mas hoje então vamos falar novamente sobre Covid longa, sobre a hospitalização de Covid e esse tema que é o do vídeo sobre a geração de autoanticorpos. O que é autoanticorpos? São os anticorpos que te atacam. As pessoas que são infectadas pela Covid geram autoanticorpos contra quimiocinas. Vamos tentar entender um pouco do que isso significa, por que isso é importante e como a gente pode usar isso a nosso favor. Então, o que acontece? Quando você tem uma infecção viral, bacteriana ou até mesmo um tumor, seu sistema imune libera quimiocinas. E essas quimiocinas, muitas das vezes, é para sinalizar em que parte do corpo você tem que chamar as suas células do sistema imune. Imagine que seu corpo é muito extenso para o tamanhozinho da célula, né? Imagina que ele tem que viajar o corpo inteiro, mas para onde que a célula tem que ir? Como que ela sabe que tem que ir para aquele lugar lá, por exemplo, o pulmão com infecção de Covid? Por essas quimiocinas. Então, as células que estão sendo afetadas e etc e tal, e as primeiras células imunes a chegarem no local, vão sinalizar através dessas quimiocinas para trazer mais células imunes para lutar contra o patógeno. O que está acontecendo? Os pacientes infectados com Covid geram autoanticorpos contra essas quimiocinas. Elas, na verdade, têm padrões específicos que é do Covid, do sintoma agudo, um padrão de autoanticorpos contra as citocinas do paciente que foi hospitalizado e do paciente que tem Covid longa. Olha que louco. Existe uma assinatura desses autoanticorpos e essas citocinas, como nessa imagem mostra, afeta algumas células imunes em específico, como as células T, células dendríticas, células B. E é interessante, pessoal, porque isso são coisas novas que estão vindo com a geração de novas técnicas e etc e tal. E vocês podem ver aqui nessa imagem do artigo, basicamente esses pontos representam os autoanticorpos em relação ao controle. Então, o controle seria o não doente, por assim dizer. Então, você tem algumas doenças aqui que são de autoimune, né? Como a artrite reumatoide, HIV e Covid-19. Todas essas doenças aqui estão gerando autoanticorpos contra a quimiocina. Tem padrões diferentes. Isso é interessante, porque já ajuda um pouco a você entender as doenças e por que nós estamos fazendo isso. Porque a acurácia para determinar, de predizer se um paciente vai ter Covid longa, baseado nesses autoanticorpos, é de 77,8%. Olha a utilidade desse tipo de descoberta, né? Então, a gente já começa a entender um pouco mais do que está acontecendo, por que fazer anticorpos contra essas citocinas vai predizer para Covid longa, né? Então, a gente pode usar isso como um fator preditivo, a gente pode entender também a hospitalização, e isso também abre novos horizontes para o entendimento da imunologia em relação aos autoanticorpos. Uma hipótese que, na minha concepção, é um pouco fora da caixa é que talvez seja parte comum da nossa resposta imune após a infecção acontecer, você gerar esses autoanticorpos contra essas quimiocinas, porque como eu falei, essas quimiocinas estão atraindo essas células imunes e aí aumentando a inflamação local. Talvez as células passem a produzir autoanticorpos contra essas quimiocinas para começar a depletar essa sinalização e aí você começar a amortecer a inflamação local. É muito interessante e obviamente, pessoal, a beleza da ciência é que para saber mais teremos que estudar mais. Acho que é interessante falar sobre Covid longa, fazer o destaque desses autoanticorpos, que eu já fiz no vídeo de Covid longa que eu fiz, tá postado aqui no Senac, e é uma continuação, tá bom? Até mais, pessoal!